Olá, estamos iniciando mais um Raça na TV, o programa que semanalmente traz as grandes reportagens que você já está acostumado a ver na revista Raça, só que agora na TV. O programa de hoje vai trazer uma pessoa que tem feito sucesso há muitos anos. A gente só não vai falar a idade porque ele disse que ele e a Glória Maria não revela essa idade. Mas ele fez muito sucesso nos anos 80 com grupos Los Maneiros, né? E o Rodrigo é uma pessoa que tem se dedicado à música, à cultura, aos negócios há muito tempo. E há muito tempo eu tenho vontade de saber um pouco toda a trajetória e a história desse cara de muito talento, que cada vez me surpreende. Outro dia eu vi cantando uma música só com a voz e ele mostrou que ele também é um soprano. Barítono. Barítono. Olha, é um cara... Agora... Quando ele fala barítono, você não sabe nada o que fez o Rodrigo nos anos 80. Você já ouviu falar do grupo Los Maneiros, que olha, simplesmente todas as tardes de domingo a gente via, assistia o Chacrinha, por isso que eu falo que ele não fala a idade, mas eu me lembro também de ter visto o Chacrinha. Rodrigo, me conta um pouco essa história, me fala um pouco do seu início musical e dessa época que foi tão fantástica e que foi tão boa. Hoje a televisão mudou muito, né? Aliás, sim. Televisão essa que está aí nesse mês com uma polêmica, mas depois a gente vai entrar nesse negócio aí dos sertanejos e tudo mais. Eu quero que você fale um pouquinho do seu trabalho, como você iniciou e desse período que foi tão fantástico, foi tão maravilhoso para todos nós e que hoje a gente olha e tenta revivê-los novamente em muito sucesso. Legal. Eu comecei, na realidade, até costumo dizer, dentro de um quartel. Eu servi no Exército na ocasião, servi na PE e por uma necessidade de uma missa campal que houve, o sargento Novaes, olha, eu preciso recrutar alguns meninos aí para cantar na missa campal. Então eu fui voluntário, juntamente com mais alguns amigos. E ali começou essa coisa de querer estar em palco, de estar em frente de pessoas e mostrando um pouquinho do que eu gosto de fazer. Então, a partir dali, eu montei um primeiro grupo de samba. Foi o grupo de samba Sangue Negro. Tá? Nessa ocasião, me inspirava muito em originais do samba, Roberto Ribeiro, essa leva aí. Aí, o que aconteceu? Dentro do quartel, a gente tinha um serviço, né? A gente era escalado. Quando é escalado, não dava para cumprir os trabalhos fora. Eu falei, eu preciso ter um grupo fora. Aí, todo mundo foi migrado para o Sangue Negro do lado de fora do quartel. Quando eu dei a minha baixa, aí passamos a tocar na noite, vários lugares, Cassino de Vila Sofia, Viola de Ouro, Asa Branca de Pinheiro, Santo Amaro, todas essas casas. E me deu também uma experiência fora do Brasil. Viajamos para o Suriname para fazer com o MEC, levando feiras, né, e apresentando em todo lugar que a gente fazia, foi Guiana Holandesa, Guiana Francesa e Suriname. Foi a primeira viagem internacional que eu fiz. Que legal, e todos não, né? Guiana Francesa de francês, falam inglês e... Na Guiana Francesa, francês, né? Inglês, né? Tá. Que legal. E no Suriname também eles falam os dois idiomas, mais um sotaque que é mais um dialeto que é o tac-tac. Legal. Então são 3. Tá certo. E me fala uma coisa, agora vamos entrar um pouco no estrondoso sucesso do grupo Los Maneiros. Foi com essa influência, porque você tem essa música latina aqui. Você estourou com os Los Maneiros antes dessa viagem ou foi depois? Foi depois, porque nessa ocasião também tem outra passagem aí, né? Depois que eu saí do Exército, eu fui para a Polícia Militar, para a banda de música. E por coincidência eu conheci o Oswaldinho da Cuíca. Ele que é o meu padrinho nessa parte de samba, né? Aí ele que me orientou, falou, olha, o samba agora não está com aquela pegada toda e tal, vai demorar um pouquinho, você bonitão é capaz de montar alguma coisa diferente, eu acho que vai dar certo para você. Aí surgiu a ideia do Los Maneiros juntamente com o Jorge Danel do Gengis Khan. Tá? Aí eu montei o Los Maneiros, isso em 84. E nós fomos contratados pela gravadora RGE, que deu assim a prioridade para a gente fazer parte dos 5 principais artistas da época. E aí viajamos por todo o Brasil divulgando essa música.
E aquele sonho que a gente sempre tem, né, de conhecer, de ter tido conhecido o velho guerreiro. Exato. Chacrinha. Eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, porque o Chacrinha, é claro, é um ícone da cultura brasileira, Sim. é uma pessoa que até hoje inspira muitos na televisão, né? Sim. Ele era fantástico, né? Ele realmente não teve igual, ele foi único, né? E você teve o prazer de conhecê-lo, de Sim. ter esse convívio. Eu me lembro que eu vejo, hoje eu ainda procuro, eu sempre procuro lá na internet, Sim. e antes de entrevistar eu procurei você se apresentando no Chacrinha ali com o velho guerreiro. Como é que foi isso? Foi muitas vezes, foi coisa fantástica estar ali, né? Porque era todo sábado, né? Você até comentou domingo, mas era normalmente no sábado, né? Que a gente fazia. E saía de lá, assim que terminava de fazer a gravação dele, a gente saía junto com a caravana dele para viajar. Eu tive a honra de viajar com ele várias vezes para Umuarama, Paraná, participando da caravana do Chacrinha, do Cassino do Chacrinha. Que legal, que legal, que legal. Muito Como é bom. que era o velho guerreiro? Como é que era essa... E você teve essa proximidade mesmo, né? Não, essa coisa realmente era um pai. Era um pai, como todos os artistas, ele abraçava, dava aquela força. Você entrar ali era uma coisa maravilhosa. É um sonho que você realizava e que todos os artistas tinham aquela vontade de estar ali. Todos nós que passamos por ali somos abençoados, posso dizer bem assim. Você tem hoje a televisão, ela tenta ter esses programas mais populares, esses programas de grande empatia popular, mas você não sente, você não consegue Aquele calor, ter aquele calor, Aquele calor. que o Chacrinha trazia, Aquele né? programa de auditório, aquela coisa que o público participava. Né? Hoje você tem, por exemplo, aos domingos, o Domingão do Faustão, que é um programa popular também, mas você vê que é um pouquinho mais engessado nesse padrão global. Sim. E tal. O Chacrinha era uma grande bagunça, era uma bagunça organizada, né? Era uma bagunça organizada, era uma bagunça que você esperava. Abacaxi era uma coisa mais espontânea, né? E hoje você vê que mesmo quando se tenta fazer alguma coisa espontânea, você não chega no nível do que era o Chacrinha. Agora também, é claro, acho que a sociedade brasileira também mudou muito, né? Sim, todo mundo toma um outro formato, né? Eu acho que se vier algum programa nesse padrão, com aquela alegria toda, artista para fazer, para apresentar, eu tenho certeza que tem. Conheço alguns artistas que poderiam estar ali próximo, né? Igual jamais vai ter, mas próximo ali, eu acho que tem. Tem alguns que poderiam fazer. Talvez a sociedade também ficou um pouco mais careta, né? Eu acho que naquela época se tinha um pouco... É engraçado, eu estava até lendo um pouco sobre isso. Você está falando aí do início dos anos 80, início dos anos 80 foi já o final da ditadura militar, né? Sim. A gente tinha um regime que era militar, mas que você não tinha, hoje está se discutindo muito a ditadura do politicamente correto, né? Certo. Porque antes era tudo muito espontâneo, as pessoas levavam tudo na bem brincadeira, mais solto, né? Era mais solto, tinha coisas que eram ofensivas e que as pessoas também questionavam. Certo. Agora, hoje acho que a sociedade ela é mais rígida, eu acho que se por um aspecto melhorou, Sim. porque hoje as pessoas não podem, hoje quando você trabalha com comunicação, você tem que saber exatamente o que você está falando, o que você está... Tudo é muito mais rápido. Tudo muito mais rápido, né? Mas também a sociedade, além de ser muito mais crítica, né? Sim. Ela é muito mais atenta e de olho, né? Cobra, né? Haja vista a grande polêmica que surgiu agora, este mês, no início desse mês, com relação àquela dupla sertaneja, que falou que samba era coisa de bandido, né? Virou uma polêmica e muitas pessoas se manifestaram, e com razão, porque eu acho que eles foram extremamente infelizes ali. Ele colocou muito mal, né? Não tem nada a ver. Se ele pensa isso, ele devia guardar para ele. Não tem nada que colocar, expressar uma coisa tão chata dessa. Em público. E aí a própria revista Raça também fez um manifesto criticando a posição. Sim. E a gente é contrário a qualquer tipo de discriminação. Sim. Mas vamos falar de coisas boas. Vamos ainda manter um pouco, porque eu gosto desse período, porque esse período é muito importante, inclusive, para que os jovens de hoje saibam o que foi a cultura popular no Brasil. Sim. Porque hoje a cultura popular ela está muito mesclada, né? Principalmente nas artes, aí você vê uma série de coisas, você vê aí o funk fazendo muito sucesso, o próprio sertanejo fazendo muito sucesso, o samba fazendo muito sucesso. O espaço está bastante variado, né? Eu acho que isso aí é bacana, eu acho legal. Tipo, eu gostaria até de colocar que quando eu comecei, eu faço questão de colocar isso, Originais do Samba era a minha referência.
Roberto Ribeiro, minha referência. Então, quando eu coloco isso, até estava conversando com a Jurema, uma grande amiga também, cantora, a gente estava comentando sobre isso, que a variação que tinha daquela época é bem diferente do que tem agora. Se você pegar quantas belezas deixadas nos campos da vida, do lado direito, da rua direita, você sente que é uma outra coisa. Hoje as músicas elas ficam mais ou menos a mesma coisa, então no show, eu acredito que naquela época agitava-se um pouco mais. Minha opinião. Ok? Em termos de variação, tá? É isso que eu sinto. Então, tanto é que no meu show agora, um show de Los Maneiros, eu costumo colocar o Mata Papai. Então, eu não coloco só as músicas latinas, eu faço uma variação geral. Então, isso eu dou um alô para os colegas, os amigos artistas, que façam essa variação, porque eu gosto de conversar muito com o público. E eu pergunto o que eles gostam, eu gosto de fazer o que eles querem. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Essa é a minha base. Eu acho importante. Você jamais vai chegar num lugar e dizer assim, canta um negócio e vai dizer assim, olha, não, isso aí é música de... Isso você não vai dizer. Não, jamais. Isso não vai rolar. Comigo não vai rolar, não. Pode ter certeza disso. Entendeu? Desde que eu já, então, vem cá, canta comigo aqui um pedacinho, você pega, assimila e desce junto. É outra coisa também que eu observo, são as letras, né? As letras daquela época, eu acho que eram letras... Conteúdo bem mais verdade, tinha uma construção mais preocupada, mais elaborado, né? Hoje você vê que perdeu-se um pouco, né? Eu acho que você não tem mais... Às vezes eu fico vendo e falo, será que eu sou muito saudosista, né? Mas eu vejo letras de Caetano, de Djavan, tem uma safra de cantores aí dos anos 70, dos anos 80, dos anos 60, que hoje você encontra a linha melódica é muito rica, né? Você encontra letra muito forte. Com mais dificuldade. E os ritmos também no Brasil hoje, acho que naquela época você tinha, por exemplo, os maneiros, você tinha uma coisa latina, você tinha o samba, você tinha o samba canção, você tinha... Hoje, o que faz grande sucesso mesmo, a gente pode colocar 3 ritmos, né? O sertanejo. E quando você massificado, né? Quando você pega aí os 10 maiores sucessos do ano passado, por exemplo, a lista de sertanejo acho que deve ser 8, né? Aí você tem o funk, né? Que é muito forte, né? Que, enfim, tem uma presença muito forte. Tá legal, tá muito bom também. E você Essa nova geração do funk aí tá... e você tem o samba, por exemplo, o próprio samba de raiz, que está voltando muito nos bares, nos lugares, e você vê que o samba, ele ficou mais... eu diria que o samba de raiz hoje tem uma certa sofisticação, sempre teve, mas sofisticação de local, porque ele nunca teve sofisticação de local. Era sempre, o samba de raiz, ele estava no fundo de quintal, ele estava em qualquer lugar. Mas hoje ele toca hoje ele aflorou bem mais, ele está bem mais, bem cultural mesmo, entendeu? Como é que o Rodrigo hoje vê isso e como é que você se encaixa? Você está falando, você está com um trabalho novo, queria que você falasse um pouco dentro desse caldeirão cultural, dentro desse Brasil que nós estamos vivendo hoje em 2018, como é que você está vendo e como é que você está querendo, como é que você vê o seu trabalho? Olha, a música latina, ela é sempre presente, como você falou. O La Bamba, naquela ocasião, deu estouro, ocupou o lugar. Ela é sempre presente, mas ela não é permanentemente como se toca direto no rádio. São algumas rádios, uma ou outra que se coloca, que faz as suas execuções. Agora, por quê? Porque ela emerge bastante quando vem algum cantor famoso de fora latino, então faz aquela temporada, aquela época marcante. Mas o meu espaço, eu sempre ocupo numa boa, sempre sou solicitado para fazer meus shows e estou atendendo, o meu público existe. Que legal, que legal. A gente tem que lembrar também que até nós tivemos aqui a semana passada uma entrevista com a Silvana Saraiva, e ela falava um pouco sobre essa questão da relação com a África e da discriminação, e, enfim, essas dificuldades todas. A gente não pode esquecer também uma coisa que eu sinto muito, eu que conheço alguns países da América Latina, como Argentina, conheço a Venezuela, conheço a Colômbia, o próprio Uruguai. O que eu percebo também aqui no Brasil é que o Brasil ele fica de costa para a América Latina e tudo que é latino, né? Na realidade a gente consome muito a música americana, alguma coisa da Europa, mas a América Latina, que é aqui do lado, a gente consome muito pouco. Eu acho muito engraçado, até porque os países aqui da América Latina, eles olham para o Brasil
com um olhar, né? É claro que eu acho que o fator linguístico tem a barreira da língua tem uma certa dificuldade, Ela né? trava um pouquinho. Mas eu percebo que, assim, por exemplo, a música latina é muito forte em todo o continente. Porque se você vai na Venezuela, por exemplo, que tem ali, enfim, você vê aquela música do Caribe, o ritmo do Caribe nas rádios, em tudo quanto é lugar, né? Envolvente. Envolvente. Você vai aqui embaixo, na Argentina, você vai também ver um pouco isso, tal. Tem uma conexão. E nós não, né? Nós parecemos que a gente tem alguma coisa que quebra. Um pouco mais travado. A gente consome mais. E é engraçado, eu disse que a questão da língua aqui, mas não sei se é só a língua, porque por que a gente consome tanto música americana que muitas vezes a gente não entende nem o que os caras estão falando? O investimento é maior, né, Maurício? Eu acho que esse é o lado do investimento. Vem o empresário, vem e ele coloca. E tem outros ritmos que sofrem um pouquinho, né? Porque os empresários não têm aquela força toda de colocar para fazer execução. Tanto é que algumas músicas que você comentou aí, americana, são cantadas por cantores africanos. E que a pessoa não identifica que é da África. Olha, está cantando em inglês e é americano, mas às vezes não é por aí. Tem muitos cantores maravilhosos da África, fazendo muito sucesso aqui no Brasil também. Ah, legal. Mas me fala um pouco, vamos falar desse trabalho. Voltamos para o seu trabalho. Ok, pode até mostrar aqui? Por favor. Acho que fica mais charmoso você mostrar, o apresentador mostrando. Olha, esse é um programa, esse é o CD que o Rodrigo me trouxe, né? Nós conversamos um pouco sobre isso, ele falou assim, olha, Pessana, estou com um trabalho novo aí, queria falar um pouco sobre isso e tal. E aí eu queria Pode mostrar a contracapa também, que é bonita aqui, você vai ver a morena é a Soraya Zaffarani, e a loira é a Rosana Duran. A Rosana, ela é da minha primeira formação, começamos juntos em 84. A Soraya veio somar comigo em 97. Nossa, e a Soraya é muito bacana, ela faz parte, pode falar? Pode, claro. Ela faz parte do programa Praça é Nossa, Legal. Tremendo sucesso na Praça é Nossa. E a gente, desde 97, a gente tem esse relacionamento artístico junto. E ela veio somar agora nesse novo trabalho aqui que a gente está apresentando. É um EP, está saindo pela gravadora Maximus Digital. Então, sexta-feira já está em todas as plataformas mundial. Oh, que maravilha! Aí vocês podem baixar, procurar lá e dar uma olhada. Me fala uma coisa, Rodrigo, agora vamos voltar um pouco para essa questão. O Rodrigo, como eu digo, ele sempre me surpreende, né? Então eu sabia da história do Rodrigo, dos Maneiros, é amigo da gente bater papo sobre várias coisas. Aí um dia vou eu numa apresentação, aliás, da FEAFRO, né? E aí eu vejo ele lá no Gogó cantar o hino nacional inteiro, com aquela voz. Eu falei, mas isso eu não conhecia. Esse é o Rodrigo que eu não... Rodrigo, me conta um pouco essa história. Aí ele vem e me fala assim, não, Pessana, porque como é que é essa coisa da música clássica? Como é que isso entra? Como é que você faz? Que você não fala muito sobre isso, né? Então, não comento muito sobre isso não, mas esse também era um grande sonho que eu tinha, né? Eu lembro até da Fafá de Belém, na ocasião, ela em Brasília, cantando nacional. Eu falei, poxa, um dia eu quero estar lá também fazendo isso aí, eu gosto. Mesmo porque essa minha formação militar faz com que eu leve isso muito a sério, bacana, né? E esse meu sonho foi realizado com a nossa querida deputada Thieron, tá? Nós estivemos lá em Brasília e eu tive a honra de estar cantando para ela o hino nacional, numa comemoração muito grande que nós tivemos lá. Nossa, foi muito, muito, muito legal. Eu vi, foi na FEAFRO. Foi na FEAFRO, eu tenho quase certeza, aqui em São Paulo, Sim. Você cantando o hino nacional, e eu fiquei emocionado, eu falei... Nossa, eu nunca tinha visto isso e tal. Você treina isso? Esse gogó você treina? Como é que é? Mas você não faz parte desse seu repertório. Como é que é isso? Porque eu estou falando isso porque eu quero que vocês, olha, o dia que vocês tiverem um evento, o dia que vocês tiverem uma atividade, depois o Rodrigo vai deixar aqui os contatos. É claro que vocês podem chamá-los maneiros também, que vai fazer muito sucesso. Tranquilo. Mas se vocês querem emocionar as pessoas, manda esse cara aí só com gogó, que depois ele vai dar uma canjinha para nós aqui. Tranquilo. Eu não sei o que ele preparou, mas eu falei, Rodrigo, eu quero que... Vai ser estreia, nós vamos fazer já 1 ano de Raça na TV. Legal. E agora eu vou começar a colocar uma musiquinha aqui. O Rodrigo vai inaugurar isso, né? Porque eu fiquei emocionadíssimo. Eu falei, eu não sabia
Pode lado. contar comigo nos seus eventos. Você está sempre fazendo os eventos. Pode contar Não, comigo. eu já tenho, Tenha honra. ele já está na agenda. Mas me fala isso, qual foi a primeira vez? Como é que você ainda não contou? Como é que tem esse outro lado, né? Começa na carreira militar. Me parece que foi um pouco isso. Foi, a carreira militar me levou bastante para esse lado, né? E você se dedicar ao canto do hino nacional é muito bacana. É só você ter a disciplina. Já que você é um cantor, você tem a disciplina, você pega tranquilo. Que são as bases que eu não posso deixar de falar aqui, que eu tenho minhas aulas com a Maria Auxiliadora, que é a minha professora de canto, e ela que me preparou para fazer isso. A primeira oportunidade que eu tive foi lá na Assembleia Legislativa, e a partir daí passei a me dedicar mais. E cada dia que passa, vou procurando me aperfeiçoar cada vez mais. E a voz? Tem algum segredo para manter essa voz? Respiração correta, tá? E exercício. É como se você tivesse que pegar o pezinho de manhã, ficar fazendo seu pezinho para você estar com a sua musculatura legal. O canto também é a mesma coisa. Então de manhã você tem que fazer seu aquecimento, à tarde se você puder, sempre você pode estar praticando. Certo. Tem os exercícios certos para você fazer. E o que me facilitou um pouco mais, que pode dar um diferencial, é o fato de você ler, né? Você lê, você tem a partitura aqui no canto do hino nacional. Então você vai pelas partes, vai pelas notas musicais. Tá, perfeito, perfeito. Do, Fá, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Fá. Ouviram do Ipiranga margens plácidas. Então você tem que obedecer essas notas. Nossa, Okay? muito legal. É aí que te leva um pouquinho mais. Olha, gente, isso é muito importante, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que, é claro, está no nosso sangue, na nossa raiz, na nossa cultura, o popular, mas é muito importante também você ter esse conhecimento, você ter essa leitura musical. É importante e aí faz com que a gente consiga expor o nosso talento em qualquer hora, em qualquer ritmo, né? Certo. Uma das coisas que eu achei mais legais no casamento agora recente lá do príncipe da Inglaterra, Sim. foi fantástico, né? Aquele coral, e aí mostra o quanto, né, a cultura negra, nós negros temos presença em qualquer arte. Eu acho que a gente não tem que ficar só restrito a alguma coisa e dizer assim, parece que negro só sabe fazer isso e tal. Não, a gente não, sabe fazer tem tudo. um pouco mais, tem qualidade sim, graças a Deus temos qualidade. Vou até te comentar aqui com você também, não sei se dá tempo ainda. Não, dá tempo? Você ainda vai cantar. Eu disse, vamos, mas diga. Então veja bem, isso aqui, por exemplo, é o hino da União Africana, né? Sol, 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 lá, si, lá, sol. Si, lá, do, si. No, so, si, que, lê, África. Então você leva por aí. Maravilha. Bom, vamos lá. O que a gente decide? Agora eu fiquei em dúvida se eu quero o hino nacional ou da África. Vamos pelo hino nacional. Vamos no nacional e depois, se dá um tempinho, a gente faz o da África. Então, beleza. Por favor, Rodrigo. Pode ser? Pode ser. Levantando? Não. Pode ser normal? Tá tranquilo. Bom, o hino nacional, normalmente, você canta ele, a primeira parte, né? A primeira parte, quando você está num ambiente como esse, normal. Você faz ele completo na íntegra quando você está diante de público, plateias, né? No caso de um evento cívico. Primeira parte aí, quem sabe dá um tempinho da África também, vamos lá. Legal. Ouviram do Ipiranga margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso,
Sem teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Maravilhoso. Esse aqui é o Rodrigo. Olha, passe aí seus contatos. Ok. Passe seus contatos primeiro e depois a gente vai encerrar com o hino da África. Tá legal. E eu acho que mais dá um pedacinho tempinho. dele. Só um pedacinho. Então, fazer contato com Los Maneiros, você tem o 11 94035 6787. Tem também o nosso e-mail, rodrigoteapro@gmail.com. Maravilha. E agora vamos um pouquinho mais de Rodrigo com o hino da África, que esse é fantástico. E a gente sabe. Antes do hino da África, se você me permite, é claro, aqui tem uma música que é Cenas de Amor. Tenho que agradecer ao Plinta, João Plinta, por ter nos oferecido essa música. Muito obrigado, Plinta. O pessoal está gostando, viu? Maravilha, Bacana. maravilha, maravilha. Tá, vamos lá agora. Pedacinho do Nosso Siquelê, Le África. Nosso Siquelê, Le África. Maluca paniza lopundulayo. Uizai mistanga oesi. Nosi Siquelela China Lusapolayo Oza moya Oza moya Oikele. Maravilha, maravilha. Olha, estive hoje, que papo maravilhoso com o Rodrigo, que já está convidado, intimado, a voltar aqui no Raça na TV. Muito obrigado, Rodrigo. Eu é que agradeço a você pelo convite. Conte comigo sempre. O Raça na TV vai ficando por aqui e não esqueçam, podem ir para as bancas correndo, que nós estamos com a nova raça já nas bancas com Lázaro Ramos da capa. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a você, Maurício.